Olá, estamos de volta. Vamos dar continuidade, professora, às perguntas? Vamos lá. Como posso eu ser feliz em ser pobre? Essa é uma das que mais a gente recebe no direct. Porque isso é comum também nos centros espíritas, onde nós apresentamos palestras, dependendo do tema, fica esse questionamento, né? Porque são situações das bem-aventuranças, né? Tem determinados pontos que o nosso mestre falava. Vamos ver aqui no capítulo 5, bem-aventurado os aflitos. Bem-aventurado quer dizer feliz. Como que pode ser feliz se está aflito, né? Vamos lá, ver se a gente consegue tirar essas dúvidas. Como posso eu ser, né, feliz sendo pobre? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fomes. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Só por aqui a gente já tem uma ideia, porque já falamos agora no primeiro bloco a respeito da vida futura. Se nós tivermos essa crença de que é só agora aqui, do nosso nascimento até o túmulo, então realmente a gente deveria se matar uns aos outros para sermos ricos, para desfrutarmos tudo o que é bom. Mas não foi isso que nós aprendemos, não foi isso que Jesus nos ensinou. Então, a gente começa a ter um novo entendimento. Vamos ver aqui ainda em relação às causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importam distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo o gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles.
Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Bem explicado, por isso que a gente fala que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem com essas minúcias, com esses detalhes, que a gente consegue entender. Se eu sou pobre hoje, eu fui rico ontem e fiz mau uso da riqueza. Eu tive a oportunidade de, com a riqueza, fazer as coisas para empregar um maior número de pessoas, para que eu pudesse ter a facilidade de praticar mais a caridade, distribuir alimentos para aqueles que realmente têm necessidade, passam fome. Quantas criaturas estão passando fome? Mas não, eu fui só vaidoso, eu fui só, fiz mau uso dessa riqueza, fiz com que eu tivesse bens e me apaixonei por estes bens. Humilhei as pessoas, fui incorreto nos negócios para multiplicar a minha riqueza. Então, eu volto para experimentar o outro lado, volto para experimentar a pobreza, volto para estender as minhas mãos para suplicar um prato de comida ao rico, para testá-lo, para ver se ele poderá voltar com os mesmos dons da riqueza. E é essas situações que o Evangelho coloca. Nós, as nossas aflições, são de agora, são essas apontadas aqui, são essas mazelas que nós criamos para nós mesmos, ou até mesmo são aquelas que nós fizemos no passado e estamos aqui de volta para reparar. Então, como posso eu sobreviver, ser pobre, tendo toda uma resignação, aceitando as dificuldades? Ser pobre não é vergonhoso, é lutar para vencer. Lutar assim como os nossos pais lutaram, nossos avós, quanto tantos outros que são pobres de bens materiais, bem claro, que fique bem claro, e que lutam com dificuldade, mas vão vencendo essas próprias dificuldades. E quantos pobres são riquíssimos de caráter, são ricos de bons pensamentos, de boas atitudes. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta, que como pode você viver sendo pobre, como pode eu viver sendo pobre? Assim, vivendo, lendo, estudando, aprendendo, se tornando rico de conhecimentos, rico no proceder, rico na misericórdia, na compaixão. Você é pobre e rica, Deise? Eu sou pobre e rica, porque eu tenho muita compaixão. Eu tenho muita misericórdia, porque eu tenho muita compaixão. Você é pobre e rica, Deise? Eu sou pobre e rico, porque eu tenho muita misericórdia, porque eu tenho muita compaixão.
Nós estamos buscando o equilíbrio cada vez mais, né, professor? E tem tanta gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Não é mesmo? Verdade. Bem colocado, é exatamente isso. A pessoa é pobre de tudo. A única coisa que ela tem é dinheiro. Verdade. Vamos dar continuidade, professor? Sim. A outra pergunta é: no mundo só encontrarás aflições. Jesus era pessimista? Não era não. Quando Jesus disse isso, que no mundo só encontrarás aflições, é porque nós estamos, vamos repetir o que já dissemos aqui outras vezes, né? Estamos num planeta que é para nós escola, presídio e hospital. A gente vai se acomodando, se melhorando de um jeito, vamos aprendendo nesse sistema. Escola, presídio e hospital. Vamos ver aqui que é interessante a gente ler de Bem-aventurados pobres de espíritos, no item 3, aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pede. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Jesus lhe replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-las conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. Ou seja, é necessário preparar-se, né? Lá no comentário dos benfeitores diz: esta máxima decorre do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhe pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Então, são essas as situações em que Jesus não era pessimista. Jesus era otimista, falava como um professor para os seus discípulos. E o professor é alegre, chega na sala feliz,
chega na sala de aula feliz porque sabe que irá transformar pessoas, irá modificar, fazer com que aquela pedra bruta seja lapidada, que se torne um diamante. Então, é assim que a gente encerra, né, desde o programa de hoje, né? Pelo visto, nosso tempo já se esgotou. Nosso tempo já se esgotou e foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que Jesus os abençoe e que todos tenham muita paz. Muita paz.